Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do professor Jonathan Alves. E hoje iremos falar sobre os Impérios Ameríndios. Boa aula para vocês, alunos! Roda a vinheta! Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais uma videoaula aqui com o professor Jonathan Alves, aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos a mais essa aula. E hoje nós vamos estar falando sobre os Impérios Ameríndios. Para quem não sabe, Impérios Ameríndios, mais em específico, o Ameríndios, era uma nomenclatura um termo que foi utilizado, né, e foi colocado nos povos indígenas, que tinham sua concentração ali no continente americano. Conforme os slides aqui, o conteúdo, nós vamos ir comentando sobre isso, mas eram os povos indígenas que foram intitulados como povos ameríndios. Então, eram três povos que eram identificados ali como ameríndios, né? Os incas, os maias e os astecas. Vamos seguir a nossa aula. Ameríndios. Termo usado para se referir aos povos indígenas nativos da América antes da chegada dos europeus. Mais tarde, esses povos foram considerados uma raça distinta e também foram apelidados de pele vermelha. Então, como o professor estava falando anteriormente, ameríndios é um termo utilizado para referir-se aos povos indígenas nativos da América antes da chegada dos europeus. E que mais tarde esses povos foram considerados uma raça distinta e também foram apelidados de peles vermelhas. Então, era uma nomenclatura que se dava aos povos indígenas. O termo ameríndio é usado para designar os nativos do continente americano em substituição da palavra, olha lá o que o professor acabou de falar, ó, em substituição às palavras índios e indígenas e outras consideradas preconceituosas. Então foi utilizado esse termo para evitar um certo preconceito, né, que existia até então naquela época. Então, para não acontecer essa questão do preconceito, foi utilizado esse termo ameríndios ali naquele período, né? Então, era uma nomenclatura que era utilizada para os povos indígenas, que eram os maias, os incas, que viviam ali naquela região, né? E os astecas. Então, eram três povos indígenas que conviviam ali naquela região, tá bom? Então, vamos seguir ao conteúdo, pessoal. Estilo artístico desenvolvido. Então, agora nós vamos estar falando em específico nos povos indígenas, os astecas, algumas características de como eles conviviam, né, suas criações, seu cotidiano, algumas práticas artísticas que eles produziam, como era a sua rotina, né, algumas características deles. Na época em que desempenhavam suas expressões artísticas, os povos astecas estavam localizados onde atualmente se encontra o México. O Império Azteca conseguiu atingir um grau de superioridade durante o século XV e era nessa época que conseguiam ter a maior expansão militar e cultural de todos os tempos. Então, né, aí diz o quê? Que no século XV, que os povos astecas, né, eles conseguiram ter nesse século aí, nessa época, uma expansão, né, territorial, né, muito grande, né, naquela época, né, desde de acervo cultural de todos os tempos, eles tinham uma crescência muito alta, né, eles tinham um volume alto ali, né. Arte asteca. Os índios conseguiram desenvolver várias
várias áreas diferenciadas de forma criativa e evidente, como, por exemplo, a linguagem, a medicina e, em especial, a arte. Então, eram três características dos povos astecas, né? A parte da criatividade deles que eram bastante evidente, que era a linguagem, a forma de se expressar, né? A medicina, olha que interessante, o cultivo natural, né? E, em especial, a arte, né? Que eram algumas produções que eles faziam ali no cotidiano. As obras que eram desenvolvidas pelos astecas chamavam bastante atenção pelo modo como os templos e palácios eram construídos e a manutenção contínua que era feita através do trabalho de arquitetos e artesão. Então, mais uma característica ali dos povos astecas, que eram a forma de construir, né, as casas, os templos, os palácios, né, onde eles conviviam, onde eles tinham ali a sua rotina diária, né? Então tinha bastante destaque, né, a forma de construções ali, né? Logo mais a gente vai observar isso. A arquitetura das grandes pirâmides dos templos. Olha aí, ó, o que nós acabamos de falar, né? Olha lá, vários templos arquitetônicos, né, daquela época, né, onde era característico dos astecas, né, esse tipo de construção, bastante alto, né, inclusive, né, nós estamos tendo uma fotografia aí do alto, né, que foi tirada de cima de um dos templos, para pegar uma imagem maior, né, olha a quantidade de templos aí, né, foram construídos, né, as características, forma como era construída naquela época, né, essa parte de arquitetura, bem diferente, né? Bem detalhada e que esses degraus enormes. Hein? Então, naquela época eles tinham essa característica de construção arquitetônica, né? Principalmente ali os povos indígenas, os astecas. É diferente esse tipo de construção, né? Pelo que as nossas casas hoje, a arquitetura de hoje, né, em relação ao como era antigamente, bem diferente, né? E observe que lá no fundo, ó, no fundo da fotografia, tem uma bem gigante, ó, bem maior lá no fundo, ó, quase lá atrás no continente, ó, tem uma biga de um templo enorme lá no fundo lá. E aí continuando nas fotos de acervo cultural, olha aí que legal, mais uma foto de acervo do acervo cultural, né, dos astecas, com essas características de construções e arquitetura, né? Ali no caso foi construído ali num ambiente da comunidade ali no centro, ali onde estava tendo população caminhando, né, numa rotina diária, né? Expressões artísticas. Agora nós vamos conhecer as práticas diárias deles ali, construções, né, do que eles conviviam e as práticas artísticas da específico dos astecas. Artesanato. Então, era uma das práticas que eles tinham, né, já há muitos anos, tradicionalmente, nos astecas, que era o artesanato. Assim, essa imagem que o professor trouxe é uma dos tipos de artesanato que eles faziam. Esculturas, olha lá, esculturas feitas direto na pedra, né, característica dos deuses, né, ao qual eles acreditavam, né, na crença deles, né. Pinturas e desenhos, olha que diferente essa, né, bem chamativo, pintura facial, os detalhes ali dos adornos na cabeça, né? Bem diferente, bem colorido, né? Esses povos indígenas, eles utilizavam bastante, destacavam bastante as cores, né, expressivas, né? Dentro das suas, dentro das suas práticas culturais. E dança e música. Olha lá que legal. Uma prática de dança sendo feita, um ritual ali acontecendo, as pinturas corporais bem diferentes, chamativas, né? Perceba que cada indígena ali está com um tipo de pintura no corpo, diferente um do outro.
cores diferentes, né, bem chamativas também, está acontecendo ali no meio da natureza, né? E agora a gente vai falar também um pouquinho dos Maia, outra população indígena, né, que também convivia ali na região. A arte maia é a forma de expressão social, política e ideológica de um dos povos pré-colombianos mais desenvolvidos, os maias. Eles vivem na América Central, nos lugares em que estão os atuais sítios arqueológicos da região, e com uma população cerca de 2 milhões de pessoas. Os maias estão espalhados por territórios que passam por países como México, a Guatemala e Honduras. Então, a região onde eles se localizam e convivem, né, é um território que passa por países ali em destaque como México, Guatemala e Honduras. Eles vivem ali nesse território. E olha a quantidade de pessoas. Eles têm uma população com cerca de 2 milhões de pessoas, né? Os maias. Assim como acontecia no Egito Antigo, a civilização maia também usava a escrita baseada em símbolos e desenhos hierográficos para atividades fundamentais, como registrar fatos, datas e contar impostos. Então, eles registravam a vida deles ali, desde de acontecimentos, notícias, né, conversas, expressões artísticas, o que eles faziam no dia. Eles utilizavam, eles escreviam, né, da forma hierográficos, né, que eram símbolos e desenhos, né. Então, tinham bastante, utilizavam esse tipo de escrita, né? Diretamente nas pedras, eles usavam muito esse destaque de escrita daquela época, né? Conhecimento cultural. Hierogrifo é um tipo de escrita na qual as palavras não se representam com sinais alfabéticos ou fonéticos, mas em que significados das palavras se expõem como símbolos ou figuras, que é isso que o professor acabou de falar. Então, eles utilizavam esse tipo de escrita hierográfico, né, para expressar, através de símbolos e figuras, a vida diária deles, a cotidiana, né? Assim como nós temos ali historicamente, uh, nós falamos ali na nossa aula anterior sobre a população rupestre, né, que eles escreviam nas paredes, né, através com sangue de animais, tudo que acontecia com eles ali, né, o processo diário deles, eles escreviam nas paredes, né, e os povos indígenas aqui também tinham essa característica, né, só que aqui nesse caso eles usavam os símbolos e figuras, né, que é a forma escrita do hierográfico, né, só muda ali a forma de representação, mas tinham alguma semelhança nas formas de expressar que eles escreviam o hierográfico com os símbolos, né. Os egípcios e outros povos antigos costumavam utilizar hieróglifos nos seus monumentos. O termo hieroglifo é utilizado tanto para fazer alusão ao sistema ao qual eles conviviam, né? Então, eles utilizavam esse termo não só para expressar ali o diário deles, mas também a alusão ao sistema, né? Tudo o que estava acontecendo ali com eles, né? E aí nós temos o que é característico dos maias, né? Que é o que chama bastante atenção, né? Que são as máscaras dos maias. Olha lá que interessante. Tipo de máscara qual eles utilizavam, né? Nas representações deles, tanto na hora dos rituais, no momento de festas deles, né? Olha essa aqui também, ó. Outro tipo de máscara que eles utilizavam nos rituais e festivos ali locais, né? E olha essa terceira, né? Bem diferente nessa prática cultural que eles tinham, mas era uma prática, uma manifestação dos maias, né? Que eles tinham essa prática de utilização de confecção dessas máscaras, que representavam ali também, né? Os seus deuses, os seus ancestrais, né?
E agora a gente vai falar sobre a arte Inca, tá? A arte Inca foi um modelo de arte organizado, luxuoso e sofisticado que existiu junto à civilização Inca no período de 3000 a.C. e 1500 d.C. Os objetos produzidos pelos Incas eram preciosos, com técnicas detalhistas e bastante coloridas. A presença do ouro e da cerâmica também era característico. Então, percebam que os povos Incas, eles tinham objetos que eram produzidos por eles mesmos e que tinham um valor muito grande, né? Muito precioso ali, técnico, e eles utilizavam bastante técnicas detalhistas. E tinha a questão da inserção de bastante cores, né? E uma das suas práticas artísticas que eles tinham era a produção do ouro e da cerâmica, né? Esse modelo de arte inca foi produzido pela civilização de mesmo nome, que habitou uma determinada região da Cordilheira dos Andes, atualmente chamada de Peru, e constituiu o maior período da América do Sul e a América pré-colombiana. As formas de arte inca se destacavam pela qualidade atípica para a época, sendo considerados mais desenvolvidos que os povos maias e astecas. Olha que interessante, né? Eles foram considerados que tinham uma qualidade para aquela época, né, sendo considerados mais desenvolvidos que os povos maias e os astecas. Então, os incas ali tinham uma vertente um pouquinho maior ali que os outros povos indígenas, né, na questão de, é, de maior período territorial ali, né. E aí vamos conhecer um pouquinho da parte artística diária deles, né? Que eram as confecções e do que eles sobreviviam também, né? Cerâmica na arte inca. Olha que interessante. Um certo tipo de vaso onde eles carregavam água ou alimento, né? Olha lá outro também característico do vaso. E o último ali vem com um copo ali também de cerâmica, né? São 3 objetos que o professor está trazendo aqui característico de construção cerâmica dos incas, né? Bastante destacado as cores, né? Diversidade. Diferente para o que nós temos hoje na atualidade, bem diferente, né? Mas não é nada estranho, né? Porque hoje, na atualidade, nós também temos a confecção cerâmica aqui bem tradicional, esse tipo de prática de cerâmica, né? Lógico que a deles lá era uma prática voltada com descrição e identificação ali na vivência diária deles, né? E é isso, pessoal. Nossa aula de hoje foi um pouquinho de conhecimento sobre os povos ameríndios, aonde nós tivemos o destaque aí dos povos indígenas, né? Nós falamos aqui sobre os incas, os maias, características, formas de viver, produções ao qual eles viviam e conduziam, né? Um conteúdo bastante interessante de manifestação cultural deles, e os maias também, né? Eram 3 populações que viviam ali na região, porém cada um no seu território separado, né? E espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Você que tem um conteúdo diferente que você ainda não ouviu falar, tá aí um conteúdo bastante interessante, que são sobre os povos ameríndios. Alunos, não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal aí do professor Jonathan Alves, ative o sininho, toda semana o professor vai estar postando vídeos novos, conteúdos atualizados sobre as manifestações culturais. Se você quer que o professor traga conteúdos diferentes, que você gosta bastante, temas diferentes, digita aí o conteúdo que você quer que o professor prepare uma aula para trazer para vocês aqui no nosso canal. Digita aí no conteúdo, ali nos comentários do canal, o tema e conteúdo que você quer que o professor traga para a gente abordar aqui dentro da nossa videoaula. Ok? Até mais para vocês e até a nossa próxima videoaula.
Tchau, alunos!